Olá, pessoal! Hoje eu vou contar uma historinha bem legal. É a história dos sinais de pontuação. Nela, vocês vão observar a importância da utilização dos sinais de pontuação na escrita, na entonação da voz, nas expressões faciais e nos gestos que acompanham essas expressões. O nome da historinha é Ponto de Vista. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Esta história já começou com erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam ter me colocado antes da palavra quando, respondeu a vírgula. Concordo, disse o ponto de exclamação. O certo seria. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Viram como sou importante? Disse a vírgula. E eu também, comentou o travessão. Eu logo apareci para o leitor saber que você estava falando. Ei, e nós? Protestaram as aspas. Somos tão importantes quanto vocês, tanto que, para chamar a atenção, já nos puseram 2 vezes neste diálogo. O mesmo digo eu, comentou os 2 pontos. Apareço sempre antes do travessão. Estamos todos a serviço de uma boa escrita, disse o ponto de exclamação. Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não nos utilizarem corretamente, vira uma confusão como agora. É verdade, disse o ponto final. Uma pontuação errada muda todo o sentido de uma frase. Se eu aparecer depois da frase "A guerra começou?", disse o ponto de interrogação. É apenas uma pergunta, certo? Mas se eu aparecer no seu lugar, disse o ponto de exclamação, é uma certeza. A guerra começou. O melhor mesmo é nos chamarem para trazer paz, disse a vírgula. Então que nos usem direito, disse o ponto final, e pôs fim à discussão. Vocês perceberam a importância de usar corretamente os sinais de pontuação? Vamos relembrar os conceitos de alguns deles? Ponto final indica o fim de uma frase. Exemplo: Maria é estudiosa. A vírgula é usada quando se faz uma pequena pausa, separando palavras e frases. Pode também ser utilizada em listas. Exemplo: o rapaz era alto, magro, inteligente e trabalhador. Os 2 pontos são utilizados para anunciar uma citação, uma enumeração, um esclarecimento. Exemplo: Descartes disse: penso, logo existo.
O ponto de exclamação é usado para indicar espanto, admiração, surpresa. Exemplo: ui, que medo! O ponto de interrogação é usado quando a frase indica uma pergunta. Exemplo: Pedro, aonde você vai? O travessão é usado para indicar o início da fala de um personagem. Exemplo: Pedro, já fez a lição?